Oi, 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 tudo bom, minha gente? Olha só, você que está chegando aqui agora conosco para essa nossa sequência de Mateus. Eu quero pedir que você não esqueça de se inscrever, se você não é inscrito no canal. Inscreva-se, é um dedinho aí, outro no sino e um outro no like. Por quê? Porque é a única linguagem que o algoritmo entende e aí coloca o que quer que a gente faça um pouco mais visível na plataforma do YouTube. E eu espero que você nos ajude a fazer isso se inscrevendo-se, convidando também os seus amigos e amigas para fazerem a mesma coisa. A gente vem nessa sequência já de 2 anos e 10 meses, 9, 10 meses, em Mateus. E eu estou muito feliz com aqueles que vêm acompanhando desde o princípio. Tem outros que chegaram depois e foram lá para trás e recomeçaram, estão vindo com a gente. E tem ainda milhares de pessoas que vão ser informadas e vão fazer tudo. E eu tenho certeza que quem quer que, preste atenção, eu tenho certeza que quem quer que se disponha a fazer toda essa sequência de Mateus, do capítulo 1º, verso 1º, até o capítulo 28, no final, e fizer com atenção, e fizer checando no Novo Testamento, embora eu vá numa sequência de capítulo por capítulo, versículo por versículo, chamo Marcos para dentro para iluminar, Lucas, João, onde quer que eles tragam uma contribuição adicional ao texto de Mateus, para ficar tudo bem claro diante de você. Pois bem, eu duvido que alguém que tenha essa iniciativa e faça esse processo inteiro com boa consciência diante de Deus, pedindo ao Espírito de Cristo que o ilumine, que não vá adquirir no processo, na repetição e na prática, colocando em ação, ativando os princípios aprendidos, ensinados por Jesus e aprendidos por nós a partir dos evangelhos. Eu, de fato, nunca vi ninguém com sinceridade fazer o que eu estou dizendo, botar em prática o que está aprendendo e se alegrar em fé naquilo que aprendeu e no privilégio de praticar e não ter a sua vida profunda e absolutamente alterada. Altera a existência, você entendeu? Muda tudo. Porque não é como ler a República de Platão, não é como ler os diálogos de Platão, não é como ler os pensamentos estoicistas de Marco Aurélio, não é como fazer qualquer uma outra coisa que literariamente seja bonita, como ler textos do Dostoiévski, que são maravilhosos da literatura universal. Deixa você mais poético, mais sensível, mais humano, mais culto, mais instruído. Mas o Evangelho tem algo diferente. O Evangelho tem esse poder de virar a gente do avesso, de puxar como quem mete a mão na nossa boca e nos tirar ao contrário. Arrancar o nosso interior para o lado de fora e o expor à luz de Deus, o expor à luz de Deus. Como quem mete a mão aqui dentro e puxa o nosso interior e o expõe à luz de Deus e muda tudo na gente. Muda tudo na gente. E é essa oportunidade que eu estou oferecendo a você aqui no YouTube todos os dias, já há 2 anos e 10 meses de graça, para você aprender o Evangelho de Mateus. Eu vou repetir o que Jesus disse aos seus discípulos. Em verdade, eu vos digo que muitos reis e profetas e mestres quiseram saber o que vós estáis sabendo e ouvir o que vós estáis ouvindo e quiseram ver o que vós estáis vendo e não tiveram essa chance nem oportunidade. Foi Jesus dizendo isso aos seus discípulos. E disse, olha, e não é porque vocês são especiais, porque o meu Pai decidiu ocultar essas coisas dos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos, porque assim foi do seu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão ao Pai.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Pai o quiser revelar. E não tem nenhum mediador humano, nenhuma igreja no meio, ninguém. É uma questão de que o Filho decide a quem revelar o Pai, qualquer que seja o coração, onde quer que esse coração esteja. Saiba ou não saiba ele o que quer que saiba ou não saiba. E a mesma coisa o Pai, em qualquer lugar da terra. É Ele quem revela o Filho. Não é nenhuma catequese, nenhuma doutrina, nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum intermediário, nenhum clérigo, nenhum guru. É Ele. É o Filho que revela o Pai. Por isso tem gente conhecendo Deus no mundo inteiro e nunca ouviu falar de religião nenhuma, nem da sua crença, nem da sua fé, nem da sua igreja, nem quer saber, nem vai e vai morrer sem ouvir falar. Mas o Filho revelou o Pai. A ele o Pai, nas noites de sono, no cicio das brisas, no aconchego das sombras, no olhar dos filhos, no beijo da esposa, na gratidão pela comida, pela bebida, pela água fresca, pela bênção da chuva, pelo abrir de uma planta, desabrochar de uma semente. O Pai revela o Filho revela o Pai. A gratidão surge, uma certeza de que tudo tem Criador, que tudo é criação, que tudo é fruto do amor. Existe uma pulsão vital de amor funcionando todas as criações, criaturas e existências. E tais pessoas que mesmo sem missionário, igreja, pastor, catequese, receberam revelação de quem era o Pai, porque o Filho lhes internurou o coração, e receberam revelação de quem é o Filho, porque o Pai lhes engravidou o coração. Esses descobrem automaticamente que a vida só faz sentido se for vivida como prática de amor, de justiça, de verdade e de alegria sincera, de uns para com os outros. Com religião, sem religião, com cristianismo, sem cristianismo, em qualquer lugar da terra, é a liberdade absoluta de Deus. Vocês que vivem falando em soberania de Deus, soberania de Deus é isso. Vocês não têm nem coragem de chegar perto disso, porque tira o poder da mão de vocês, não é? Garotinhos que gostam de controlar Deus como se fosse um puppet da religião deles. Que coisa horrorosa. Ai, 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 ai. Ontem nós paramos aqui com Maria, irmã de Marta e de Lázaro, na casa de Simão o leproso, lá em Betânia, pegando um nardo puro, um perfume, um óleo de nardo, do perfume mais caro, e derramando sobre os pés de Jesus. Nos evangelhos a gente lê em Lucas, por exemplo, quem vem por trás e derrama perfume sobre a cabeça de Jesus. Ou a gente vê a mesma coisa em João, mas aqui o derramar é sobre os pés. É como pegar o perfume mais caro, mais precioso, mais raro, e derramá-lo aos pés de alguém a quem você ama profundamente. No caso aqui, dos pés de alguém a quem ela amava absolutamente, totalmente. E aí vem aquela pergunta dos discípulos. Discípulos não trepam nem saem de cima, não chovem e não molham, não ajudam e não deixam ajudar, é um negócio sério. Aí eles, capitaneados por Judas Iscariotes, disseram: mas que é isso, Senhor? Desculpa a nossa intervenção, mas isso aqui é um desperdício. Não foi isso que a gente aprendeu com o Senhor. Quando houve multiplicação de pães e peixes, já 2 vezes para os pobres, tu nos mandaste recolher todos os pedaços para que nada se perdesse, para que não houvesse desperdício. E olha aqui, nós nunca assistimos desperdício maior, um derrame de uma fortuna em dinheiro, na expressão de um perfume, esse óleo precioso, esse unguento caríssimo, aos teus pés, mas são os pés. Será que não era melhor ter guardado esse dinheiro, guardado esse perfume, vendido,
transformado em dinheiro para a gente fazer obras sociais e ajudar os pobres. Aí Jesus olha e vê, eles estão murmurando. O texto de Marcos diz, e murmuravam contra ela. Aqui, em Marcos 14, 5. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 dinheiros. Era uma dinheirama. E dar-se aos pobres, e murmuravam contra Maria. Que coisa mais absurda. Você não se segura? A gente sabe que você gosta de se sentar aos pés dele para ouvir os ensinamentos, como Lucas 10 nos diz, que Maria, essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, gostava de sentar-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Mas uma coisa é ouvi-lo falando, outra coisa é pegar essa dinheirama e derramar aos pés dele. E murmuravam, que coisa mais horrorosa, você não se toca não, menina, não tem noção. Na hora que isso tem a ver com Jesus, na mesma hora eles colocam o tema e a pauta dos pobres. Se isso fosse um dinheiro que se tirasse e ela desse para qualquer um deles, nenhum deles iria reclamar. Se ela fosse tentar derramar nos pés de um deles, eles iriam dizer, não, vamos guardar isso aqui porque isso vale uma nota. É para mim, então me dá que eu vou vender e vou ficar rico. Vale um dinheirão. Mas agora eles têm a coragem de se meter entre Jesus e Maria, entre Jesus e a irmã de Marta e Lázaro, na casa de Simão o leproso, depois da ressurreição do homem putrefato, apodrecido, que era Lázaro, irmão dela, e o coração dela está cheio de gratidão. E os caras não se tocam, vão se meter, interromper a sublimidade, vão fazer xixi na porta dos céus, cocô na praça da Nova Jerusalém, como eu vejo o tempo todo, ou como diz o profeta Malaquias, no capítulo 1 e no capítulo 2 da sua profecia, quando diz, vocês trazem caca para cá e jogam na cara de Deus, é a expressão dele, Malaquias. Vocês vão e encebam a cara de Deus com a caca desses animais de vocês, dessa sanguinolência carregada de mosca. E vocês acham que Deus gosta disso? E que ele é um Deus de algum povo bárbaro, ou um espírito, ou um demônio bebedor de sangue, que pede sacrifícios e oferendas? Ele não quer. Ele repete várias vezes, misericórdia, compaixão e amor é o que eu quero ver como sacrifício vivo de vocês, das relações de vocês uns com os outros. É amor, justiça e verdade, e graça. Não carne, sangue, caca, xixi. Vocês acham que eu me alimento disso, que eu como disso, que eu sou mosca, que eu sou como os insetos do culto a Baal ou a qualquer outra divindade em volta? Me incluam fora dessa. Porque o Senhor repudia essa presunção humana de achar que a gente tem alguma coisa a dizer ou acrescentar no que diz respeito exclusivamente àquilo que Deus procura e só Ele pode achar no coração humano. A saber, um coração que o adore em espírito e em verdade, com toda a sinceridade. Quem mais pode fazer o escaneamento dessa verdade íntima e encontrar isso no coração de um ser humano, a não ser aquele que sonda, mente corações? Pois bem, isso nós estávamos vendo ontem quando paramos, Jesus dizendo, ninguém a moleste. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E os pobres continuam aí. Mais de metade da população do planeta é pobre. A gente tem mais de 4,5 bilhões de pobres no planeta. Nem todos estão passando fome, mas são pobres. Pobres de verdade. Pessoas para as quais que para os ricos sou um pobre, para eles, eu sou um rico. Eu caio ainda num percentual da humanidade
que tem água na torneira, que tem água quente no chuveiro, que tem filtro, que come, que escolhe boas saladas e verduras, que varia comida com regularidade. Quando a vida está simples, 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 no mínimo tem ovos, tem presuntos, tem queijos. Agora, esses que são os pobres do mundo, não tem nada. Vivem num estado de insegurança alimentar. Tem dias que tem dias que não tem dias que tem mais. No dia seguinte eles não sabem se vai ter qualquer coisa, quem sabe tenha só um pouquinho. E Jesus passou esse vaticínio: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, fisicamente, historicamente, concreta, palpável e visivelmente, não. É um interregno curto. Esse período onde vocês me veem, tocam e comigo conversam, vai chegar uma hora que vocês vão me procurar e não vão me achar. Vocês vão ter que crer que eu estou com vocês. Vocês vão ter que crer que eu habito vocês. Vocês vão ter que crer que eu não os deixarei por nada, que eu sou fiel. Eu jurei e não me arrependerei, que eu sou o Deus de vocês para sempre, que eu sou o sumo sacerdote intercessor ininterrupto da vida de vocês eternamente. Mas vai ter que ser pela fé, porque vocês não me verão. Até que eu volte, ou até que vocês voltem para mim, não me verão na terra. Pois essa mulher fez algo precioso, derramando este perfume sobre o meu corpo. Ela o fez para o meu embalsamamento, para o meu sepultamento. Em verdade, eu vos digo, ela está se antecipando, porque a minha morte está ali. Daqui a uns dias, em verdade, eu vos digo, preste atenção nisso, como a história conta, os atos da gente são as coisas que ficam, são os exemplos, são as atitudes, são as posturas, são os compromissos, são as expressões do nosso caráter, são as coerências expressas na linha do tempo, na timeline da nossa existência, coerente do princípio ao fim, coerente até quando você peca e se antecipa e diz: eu pequei. Não precisa ninguém me descobrir, ninguém tirar minha roupa, eu. Coerente a ponto de, reconhecendo o seu pecado, calar-se e dizer: eu preciso de um tempo para me tratar. Coerente para não mudar a mensagem, para não adaptar a mensagem às circunstâncias da hora em que se esteja vivendo. Coerente para ir do princípio ao fim, do alfa ao ômega, sem ceder à tentação de alterar nada na mensagem do Evangelho, nem um i, nem um tio na lei da vida. Coerente com a consciência da sua própria pecaminosidade e relatividade. Coerente com a graça de Deus que não falha, que é fiel, que não muda, que jamais se retrairá, porque ele jurou e não se arrependerá, que é o Deus da nossa vida de eternidade a eternidade. São essas coisas que ficam escritas. São essas coisas que viram evangelho. Você sempre ficou pensando que aqueles que se imortalizam em relação à fé são os que escrevem livros grossos, tomos teológicos dessa grossura, que só os intelectuais e acadêmicos lerão e vão discutir aqueles assuntos entre eles mesmos no masturbatório teológico religioso. Eles para eles próprios. Mas o povo não quer sabendo de nada. Você pode escrever suas sistemáticas, suas dogmáticas, seus compêndios teológicos. Outros seres, pouquíssimos, que vivem lá no topo de uma torre de marfim, discutindo uns com os outros, jogando xadrez teológico, sem alcançarem ninguém, sem buscarem salvarem ninguém, sem levantarem ninguém, sem acolherem ninguém, sem
expressarem amor prático por ninguém, sem tempo para ninguém, porque estão estudando as letras e as minúcias. Porque se entregaram à devoção das letras e dos delírios delas. Ficam conhecidos pelos que são dedicados ao mesmo clube de elite, de minorias autoglorificadas. Mas não passa disso. Olha o que Jesus diz aqui. Em verdade, eu vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, o único evangelho dele, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, ele prossegue e diz: será também contado o que ela fez para a sua memória. Só existe um outro lugar onde se diz aqui nos evangelhos que alguma coisa seria feita para a sua memória. É Jesus que, dando o pão e servindo o cálice, diz aos seus discípulos: fazei isto, ou seja, partindo o pão e bebendo o cálice, fazei isto em memória de mim. O outro lugar onde aparece essa ideia de será feito para a memória dela, lembrado, contado, falado, repetido para a memória dela, é este episódio, para a memória de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que derramou o bálsamo perfumado aos pés de Jesus. E que Jesus disse: não a interrompem, não a molestem. Isso não acontece todo dia, e gente com esse coração não se encontra toda hora. Essa atitude, essa coragem de não pedir permissão a homem nenhum, na casa de um homem, que além de tudo era também um fariseu, com tanta gente observando, a maioria dos quais homens. E lá vem ela e derrama esse perfume precioso, que sabe Deus quanto custara para ela nas suas economias. E o derrama sobre os pés de Jesus, dando prioridade a isso em relação aos pobres. Olha que os pobres têm prioridade em relação a tudo, menos a um ato dessa singularidade íntima de uma pessoa diante de Jesus que não está nem querendo saber quantos tem na sala, o que estão pensando, se são a favor dela ou contra ela, se a aplaudem ou a recriminam, não quer saber da opinião, nem da adesão, nem da validação de quem quer que seja. Ela está sozinha, ela está espiritualmente nua diante de Jesus, com a sua alma, em espírito e em verdade, o adorando, trazendo-lhe essa manifestação de louvor singelo, como ela conseguia expressar o melhor que ela tinha. E traz para Jesus. Aí vem os discípulos e querem se meter. Em nome dos pobres. E na maioria das vezes eles passam batido e se escondem. Em nome dos pobres, acerca dos quais Jesus precisa lembrá-los toda hora: não vos esqueçais dos pobres. Foi o que disseram a Paulo, e foi o que Paulo disse aos que eram discípulos dele: não se esqueçam dos pobres. Eles têm preeminência no Evangelho do Reino de Deus. A menos que alguma Maria esteja sozinha, quebrantada, gementemente derramada em adoração diante de Jesus. Então não erga a voz, não toque, não puxe assunto, não interrompa, não diga nada, sob pretexto nenhum, nem em nome de todos os pobres do mundo. Cale a sua boca. Saiba a hora dos pobres, que é toda hora. Para você é todo dia e toda hora. Agora, essa hora de um ser humano quebrantado diante de Jesus é rara, é singular, é linda. É de uma poesia que embasbaca anjos. Por isso Jesus diz: em verdade eu vos digo que aonde quer que seja pregado este evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. É para ninguém esquecer que essas coisas precisam ter essa relevância de intimidade dentro de nós.
Eu preciso aprender essa intimidade. Isso é o que significa: entra no teu quarto e fecha a tua porta. É onde eu derramo o meu nardo puro aos pés de Jesus. Onde eu faço aquelas coisas que a gente faz sozinho. Porque, conquanto eu já disse aqui, ela esteja cercada de um monte de gente, na mente dela, ela está absolutamente fixada apenas e exclusivamente em Jesus e não quer saber de nada, é só gratidão, gratidão e gratidão. O irmão apodrecido dela tinha sido tirado da morte, e antes disso, quando Jesus ficava na casa dela, ela chegou a ser recriminada pela irmã Marta, porque ficava sentada aos pés de Jesus, bebendo-lhe os ensinamentos. Era uma vocação essencial para não perder a oportunidade da sublimidade, o que essa mulher carregava no coração, e que, nos nossos dias, é um sentimento e uma consciência de uma natureza raríssima, raríssima, praticamente desaparecida do nosso meio. E Jesus está à procura de Marias como essa aqui, e que pratiquem essa devoção de amor em nome dele em todo o mundo, em todos os lugares da terra, com esse amor, com essa pureza, com essa simplicidade, como diz Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 13, versos 1 e 2, quando ele diz: mas receio de vós, que assim como a serpente enganou a Eva, vós também tenhais sido enganados por Satanás, que vos tenha afastado da pureza e da simplicidade, devidos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, expresso aqui nessa declaração que Jesus diz. É tão linda, é tão maravilhosa a manifestação dela, que eu digo a vocês, seus Judas, seus Pedros, seus Tiagos, seus Joões, seus Metidões, que aonde quer que esse evangelho venha a ser pregado em toda a terra, essa notícia de amor, de singeleza, de quebrantamento, deve ser contada para a memória dela.